Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui na Metacosmo, um local para despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos falar sobre os filtros acásticos. Essa semana nós estamos trabalhando um tema muito importante aqui dentro da Metacosmo. Nós estamos falando sempre sobre os planos da consciência. E o tema de hoje faz parte exatamente do segundo plano de consciência. Nós sabemos que nós temos 4 planos de consciência. O primeiro é o plano físico, o segundo é o plano astral, o terceiro é o plano mental e o quarto é o plano espiritual. E hoje nós iremos trabalhar o plano astral, porque é dentro do plano astral que nós temos o que nós chamamos de alma. E a alma tem alguns atributos que nós consideramos como a manifestação da alma na nossa vida. Entre elas, a alma é uma espécie de um ficheiro, um fichário que registra todas as suas memórias dessa vida, de vidas passadas e das vidas futuras. É o que nós chamamos de memórias acásticas. Agora, vamos analisar um pouco como que é essa memória acástica e como que ela influencia a nossa vida. Nós sabemos que nós somos resultado de milhares e milhares de anos de experiências. Na sua célula inata, você recebe 50% de código genético do seu pai e 50% do código genético da sua mãe. Esse código genético, ele vem também com os códigos genéticos dos seus antepassados. Portanto, nesse código genético tem o código genético dos seus avós, bisavós, tataravós e lá vai embora. Uma quantidade enorme de seres antepassados para que você pudesse experimentar essa vida agora. Nessa quantidade enorme de antepassados, com certeza, você já pode ter sido, por exemplo, o seu bisavô ou a sua bisavó. Você pode ter sido filho da sua tataravó. Você pode ter sido, por exemplo, o esposo, o marido, de alguém nesse emaranhado de pessoas que estão nos seus antepassados. Ou seja, você é resultado de várias experiências, de várias sequências de seres que passaram por esse mundo. E geralmente você faz parte de um grupo kármico. Em geral, você reencarna exatamente em famílias que são praticamente unidas. E é por isso que os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, os seus avós, até o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, sua companheira, pode ter já vivido com você no antepassado. Pode ter já experimentado fazer parte da sua vida, como filho, como marido, como mãe, como pai, assim por diante. Mas vamos analisar um pouco mais essa memória acástica que está dentro de você, está registrado. Por quê? Na sua célula inata, você recebeu todos os registros do seu pai e da sua mãe e, portanto, de todos os antepassados. A sua célula inata é a geradora das demais células que irão compor, esses 8 bilhões de células que tem no seu corpo. E dentro de cada célula sua tem o DNA, no núcleo de cada célula. E é no DNA dentro que existe em mais ou menos 15% de todos aqueles códigos, daquelas informações que tem o seu DNA, lá também está o seu registro acástico, a sua memória acástica. Portanto, lá tem informações sobre todo o seu passado, os antepassados e também sobre os seus descendentes. Porque aí tem uma outra questão que é o tempo. Nós vivemos num tempo cronológico, mas o plano astral vive no tempo kairos, ou seja, num eterno presente. Então lá tem tanto coisas do passado como do futuro.
Mas isso é outro tema para um outro dia de nossa conversa. O importante é você saber que lá dentro do seu DNA existe uma quantidade enorme de informações, de códigos que alteram a sua vida atual, e esses registros são frutos acumulados de memórias, de acontecimentos, de experiências, de resultados filosóficos, culturais, de sentimentos, de traumas, etc. Tudo aquilo que você viveu, experimentou e assimilou dentro das suas vidas antepassadas e também desta vida. Por exemplo, traumas da infância, que muitas vezes você nem relembra, estão guardadas todas na sua memória akáshica. E aí vem um detalhe muito importante, que você precisa começar a compreender. Imagine que dentro do seu DNA, dentro de suas células, existe, por exemplo, a informação, de o seu bisavô que participou vamos supor, da Primeira Guerra Mundial. E lá nessa Primeira Guerra Mundial, ele teve várias experiências, vários traumas. Por exemplo, ele viu, seus amigos morrendo na sua frente. Ou, você era um pai naquela época, uma mãe naquela época, e você recebe a mensagem que vem lá do exército, da onde você morava, dizendo que o seu filho acabara de falecer dentro da guerra. Imagine que, por exemplo, um dos seus antepassados tenha vivido lá da peste negra na Europa, e naquela época ele viu o seu filho querido ou sua filha querida morrer por causa da peste negra. Imagine se em uma das suas vidas antepassadas, você pegou a lepra e foi expulso da cidade, teve que viver na miséria. Imagine se você tem, por exemplo, um trauma, negócios que você ficaria milionário e de repente você ficou pobre. Imagine que você tem nos seus registros experiências traumáticas e também experiências boas, muitas experiências boas. Você pode ter sido filho de um grande cientista, ou então você mesmo foi um grande cientista, um grande poeta. Você era, por exemplo, uma professora, um professor, um enfermeiro, um médico. Quantas experiências, quanto conhecimento tem essas memórias akáshicas que estão dentro de você? Não só da sua vida, como também de todos os seus antepassados, porque você é fruto não só dos seus antepassados que você viveu e experimentou, mas como também do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, bisavó, e vai embora. Se imagine a quantidade de pessoas, resultados para chegar em você. E tudo isso está dentro do seu registro akáshico. A pergunta que eu faço: será que esses traumas, será que essas informações não estão interferindo na sua vida aqui e agora? Será que esses medos que você tem, será que esses complexos que você tem, será que tudo isso não está influenciando hoje? E por isso, talvez, você não tenha sucesso na prosperidade, não tenha sucesso nos seus laços afetivos, você não tenha saúde física, psíquica, emocional e espiritual por causa dessas experiências. Será que você tem medo de passar novamente por um processo de sofrimento e dor que você viveu lá no passado? Se estão registrados no seu DNA e está no seu inconsciente, será que isto não pode estar atrapalhando a sua vida? Infelizmente, pelo fato de você não saber trabalhar com os planos de consciência, todas essas informações, ao invés de te ajudar, podem estar te atrapalhando. E até aquelas informações boas, de experiências boas que você viveu no passado, podem não estar te ajudando hoje. Por quê? Porque você não tem consciência dessas informações, e aí, ao invés de captar as coisas boas, você fica preso nas coisas pequenas, más,
feias. Porque se você perceber, geralmente as pessoas tendem a ficar se lembrando do sofrimento. Dos momentos alegres as pessoas até esquecem, mas dos traumas, a maioria das pessoas não gostam de esquecer. A gente conversa com várias pessoas e eu vejo hoje pessoas que falam assim: ah, minha vida não está dando certo porque na infância eu tive um trauma. Ah, porque os meus pais não foram bons para comigo. Ah, calma aí. Até quando nós vamos ficar reclamando das nossas vidas passadas? Até quando nós vamos justificar os nossos erros, alegando: ah, isso deve ser porque eu tive uma vida passada complicada? Calma aí. Será que essa experiência dessa vida pode continuar sendo reflexo do passado? Ou será que nós podemos ter um filtro acástico capaz de limpar tudo isto? A boa notícia é que esse filtro sempre existiu. A má notícia é que 99% das pessoas... A má notícia é que 99% das pessoas da humanidade não acessam e não sabem da existência desses filtros acásticos, da capacidade que você tem de limpar a memória acástica. Como assim, Fernando? É possível limpar? É possível. E nós vamos explicar como. Por quê? Porque, do contrário, nós estaríamos, ao invés de evoluindo, nós estaríamos num processo de prisão eterna sobre o nosso passado. E você não pode ficar preso ao passado. Você tem que experimentar coisas novas para evoluir. Senão, o processo da evolução estaria errado. Esses registros acásticos, eles existem para que você possa evoluir e não que você fique preso a esses sentimentos. Mas como você não tem conhecimento sobre os filtros acásticos, você acaba, ao invés de evoluir, esses registros acabam atrapalhando a sua vida. E, portanto, talvez uma doença que você tenha, e essa doença pode até ser genética, talvez seja fruto desses registros que você acumulou de vidas antepassadas. E nesta experiência de vida atual, você precisa corrigir. Mas como corrigir? E é aí que entra o código da consciência. Por quê? O código da consciência, ele traz para você 7 frutos genuínos, 7 atributos, 7 verbos, capaz de você filtrar o seu acástico. Como assim? Como que é essa experiência? É uma experiência magnífica. Por quê? Vamos analisar o seguinte. Imagine que os seus registros acásticos, a sua memória acástica, esteja dentro de um copo. Esse copo está cheio de água suja. Porque tem lá vários lixos, né? Experiências. Sabe aquele negócio que você fez no passado e não deu certo? Sabe aquela briga que você teve entre a família, você acumulou no registro? Sabe aquela experiência traumática que você perdeu um pai, uma mãe, um filho? Tudo isso está nesse copo, nessa água suja, que são as suas memórias acásticas. Como que eu faço para substituir esta água suja? Você não pode simplesmente chegar e já virar o copo, porque você vai ter que colocar água limpa dentro desse copo, e com o tempo a água suja vai transbordar, e quanto mais você coloca água limpa, mais água limpa, vai chegar um momento que você vai filtrar a água que está dentro do copo. Como? Usando o código da consciência, usando os 7 verbos. Olha só que interessante. Imagine que seu copo esteja sujo, com muita água suja. E aí você começa a aplicar
os 7 verbos. O primeiro verbo é o criar. O criar é o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da compaixão. Então, portanto, a criatividade, colaboração e compaixão é água limpa. E você começa a colocar água limpa nesse copo. Automaticamente, parte da água suja que estava no copo vai transbordar, sair para fora e o espaço será acumulado com essa água limpa. Ainda não está totalmente limpo, está sujo ainda, mas você já renovou a água. Aí você aplica o segundo verbo, que é conhecer. E pelo conhecer, você vai desenvolver o autoconhecimento. O que você vai fazer? Você vai usar a filosofia e vai começar a ter uma melhor produção mental. O que significa isso? Você vai usar palavras, essas palavras vindas com sentimentos vão gerar novos pensamentos, você vai pensar fora da caixa. Ao pensar fora da caixa, você vai criar imagens novas e vai comunicar às suas células sobre esses novos pensamentos. Você está colocando água limpa novamente no copo. E parte daquela água suja vai transbordar e sair do copo. Ou seja, o copo já está ficando com água limpa. Ainda está sujo? Ainda está sujo. Por quê? Porque ainda você tem umas doenças crônicas, você ainda não está 100% saudável. Aí você vai aplicar o terceiro verbo, que é o confiar. E com esse verbo você vai desenvolver a autoconfiança. Você vai desenvolver métodos na sua vida para que você tenha saúde, para que você mantenha a sua saúde, para que você promova a saúde, para que você proteja, para que previna, para que não tenha doença. E se você tiver alguma doença, você vai curar. Você está aplicando a autoconfiança, você está criando força para você ter uma saúde física, psíquica, emocional e espiritual. O que está fazendo? Colocando mais água limpa nesse copo. Pode ver que já está quase limpo, mas ainda não está limpo ainda. Ainda faltam 4 verbos para completar esse jogo. Aí você vai para o quarto verbo. O quarto verbo é conviver. E para nós a convivência está no fato de você otimizar o seu tempo, aproveitar essa encarnação. E aí você vai perceber que não adianta ficar reclamando, porque o meu pai e a minha mãe fizeram isso comigo e eu não sou feliz hoje, e sou preso, não tenho sucesso, porque não adianta. Se você não criar, não conhecer, não confiar, e você não otimizar o seu tempo agora, você, ao invés de colocar água limpa, você está colocando água suja na sua memória caixa. E você não só está prejudicando hoje, como está prejudicando o seu próprio futuro, porque daqui a 1000 anos talvez você ainda esteja aqui, porque você não conseguiu resolver a sua roda de samsara, a sua energia kármica, ou aqui em outro planeta. Então, o quarto verbo é conviver. Você otimiza o seu tempo para que você coloque mais água limpa dentro desse copo. E cada vez mais vai ficando pura essa água. Aí vem o quinto verbo, cooperar. Nesse momento, você já não pensa mais em si. Você pensa na humanidade. Você pensa nos seus filhos. Você pensa na sua família. Porque você reconhece que existe uma maneira de você melhorar o seu registro acástico. O seu filtro acástico está cada vez mais puro. E quando você vai para o cooperar, você começa a colocar foco e concentração para que tudo que você faça seja para que esse filtro acástico melhore. E aí você vai passar para o sexto verbo, que é o celebrar. Nesse momento, você já percebe que a água desse copo tem uma sujeirinha ou outra lá, então você começa a celebrar. Você passa a viver uma vida de perdão e de festa, porque tudo começa a dar certo na sua vida. Vai ter horas que vai dar alguma coisa errada, mas você perdoa, você se auto-perdoa, e você comemora, celebra, agradece. Celebrar é agradecer a consciência cósmica, por te dar a oportunidade de você limpar o seu registro acástico. Aí,
Quando você chega no sétimo, a sua água está limpa. E aí vai acontecer algo que você nem imagina. Sabe o que vai acontecer? A sua água está tão limpa que você vai começar a dar esta água para que os outros também tomem da mesma água sua, para que os outros também possam viver com a mesma água que você tem. E as outras pessoas vão compartilhar esta água pura que você tem dentro desse copo, porque você limpou, você filtrou a água. E aí a manifestação sua vai ser de altruísmo. Você vai começar a manifestar na sua vida o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Esses são os filtros acásticos que nós aqui na Metacosmo estamos oferecendo através do código da consciência, para que você pegue esses quatro verbos que estão, essas quatro letras que estão no código da consciência, que é o seu plano físico, o seu plano astral, o seu plano mental e o seu plano espiritual, para que você faça um filtro nas suas memórias acásticas, e dessa maneira você limpe a sua vida. E aí automaticamente você vai começar a ver a sua vida mudar, ter prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde e poder. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é muito importante. Esse conhecimento sempre esteve disponível para a humanidade, mas você não utiliza, talvez porque você não sabia, e a ignorância te protegeu. Só que agora que você está ouvindo isso, acabou, não tem mais ignorância, você sabe que existe. Então o segundo passo agora é você tomar coragem e falar assim: agora eu vou mudar a minha vida. E a primeira atitude sua é você começar a mudar as suas palavras, porque a palavra tem poder. E para você usar o poder da palavra, você precisa começar a mudar seus pensamentos, porque os seus pensamentos com os seus sentimentos vão influenciar todas as suas células, e as suas células têm mente, e a mente da sua célula está o DNA. Quando você influencia a sua mente, você muda a sua mente e muda a mente das suas células, automaticamente o seu DNA começa a limpar os seus registros acásticos. Então você tem que ter coragem, porque a coragem vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a sonhar com algumas imagens daquilo que está no seu inconsciente coletivo, alguns pesadelos que você precisa limpar. E esse processo pode não ser instantâneo. E nós temos hoje um grande problema na humanidade. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas buscam o imediatismo. Eu vou contar uma experiência da minha vida que é muito interessante. Quando eu tinha 12 anos, lá atrás, eu estava com 12 anos, eu fui para o seminário, né? E aí eu morava em Sorocaba nessa época, e o seminário ficava em Lavrinhas, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, longe pra caramba. Naquela época era longe pra caramba. Quando eu fui para o seminário, eu deixei a minha família em Sorocaba. Então a comunicação com a minha família tinha duas maneiras. Naquela época, não sou tão velho assim, já tinha telefone. Só que o sistema de telefonia naquela época, só para você ter uma base, para minha mãe falar comigo no seminário, ela tinha que marcar o horário. Ela falava: eu vou ligar para você amanhã às 7h30. E aí eu tinha que esperar às 7h30. Porque ela ligava lá de Sorocaba, a central de Sorocaba caía numa central de Guaratinguetá, e de Guaratinguetá caía em Cruzeiro, e de Cruzeiro ia para Lavrinhas. Imagina, para fazer uma ligação demorava em torno de meia hora para começar a conexão. Então tinha que estar no horário certinho, porque se perdesse a conexão, era mais 2-3 dias para conseguir falar com a minha mãe. Então era muito difícil falar por telefone. Então a gente usava uma outra técnica, que era escrever carta. E era gostoso pra caramba escrever carta. E a gente mandava essa carta. A carta demorava
uma semana por correio entregar essa carta lá em Sorocaba. Aí minha mãe ia receber, ia ler, aí depois ela ia escrever, né, novamente. Olha, depois de um mês, eu recebi a informação da minha mãe: aqui em casa tá tudo bom, ou seja, demorava praticamente um mês essa correspondência. Só que quando chegava a carta, era uma festa, porque a gente comemorava o fato de receber uma comunicação da sua família. Hoje é tudo instantâneo. Só que, por incrível que pareça, parece que essa memória está sendo perdida. E aí você não começa a compreender mais o porquê que a sua vida está dando certo ou errado. Porque você quer respostas instantâneas. E de repente, a resposta para a sua vida não está aqui. É fruto de mais de 10 mil anos de experiências que você passou no passado. E você, se você perder toda essa memória akáshica, você não vai conseguir resolver os seus problemas hoje. Portanto, para você acessar os filtros akáshicos, para você renovar esse copo d'água, você não pode ser imediatista. Você precisa ter paciência. E a palavra paciência, que é um valor, um princípio, ela tem algo que é muito importante. Como que você treina a paciência? Primeiro, você precisa treinar silêncio. Você tem que ter momentos do seu dia de silenciar a sua vida, ficar em silêncio, porque só assim você vai começar a refletir. E é na reflexão que você vai acionar os 7 verbos do Código da Consciência. Porque não vai dar para você acionar nessa agitação, nesse imediatismo. Você fica o tempo todo na rede social, no WhatsApp, não sei o que mais, e tal, o dia inteiro comunicando, e você não tem tempo para conversar com as suas células. Você não tem tempo para conversar com a sua mente. E a reflexão vai levar você à meditação. E cada vez mais que você treina a meditação, você vai chegar um dia à contemplação. E é na contemplação que você vai começar a aplicar você vai começar a aplicar o seu filtro akáshico. E aí você vai ter a iluminação. E no momento que você tem a iluminação, você está fazendo o quê? Você está limpando todo esse lixo dessas memórias akáshicas que você não precisa mais. Essas experiências traumáticas não tem mais valor para você. A isso nós chamamos aqui de implante neutro. Nós iremos trabalhar esse tema. Nós estamos fazendo o curso básico do Código da Consciência. Iremos ter uma aula só sobre isso. Se você ainda não faz parte do curso, matricule-se. É gratuito o curso básico. Portanto, você tem agora a oportunidade de mudar a sua vida instantaneamente. Pode ser que demore alguns dias, alguns meses, alguns ciclos. Vai depender de você. Mas tenha coragem e dê o primeiro passo, porque você vai poder mudar a sua vida. Como sempre, eu agradeço muito a oportunidade de passar esses conhecimentos para vocês, porque eu amo a humanidade e eu estou muito feliz de poder ajudar a nós construirmos um mundo bem melhor. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.